Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Sim, eu sempre falo isso. O Senhor está ao meu favor. A tua graça, o teu querer, a tua vontade, a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade, tudo, Senhor, está ao meu favor. Por isso, Senhor, que eu posso falar assim. Por isso que eu tenho ousadia para falar desta maneira com o Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Meu Deus, eu te peço que nesse dia nos abençoa, Senhor. Abençoa assim como o Senhor nos abençoa essa noite. Agora nos dá um dia abençoado, Senhor, cheio da tua graça e livre dos maus. O Senhor sabe, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo que nós vamos fazer. Tudo, Senhor. Abençoa também esta nação. Abençoa também os governos. Abençoa as autoridades. Abençoa, Senhor, de um modo geral, todo o ser humano. Senhor, abençoa Israel. Abençoa o YouTube. Abençoa, Senhor, o Google. Abençoa, Senhor, todos os canais de televisão, todos os canais de internets. Abençoa, Senhor. Eu confio na tua palavra. Por isso é que eu venho a ti. Por isso é que eu te peço. Eu tenho certeza, Senhor. Desde já te agradeço, porque eu sei que eu recebi tudo isso. E agora, Senhor, dá graça para que nós possamos estudar a tua palavra e que cada um possa estar com seus ouvidos atentos, Senhor, à tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Bom dia, irmãos. Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos continuar a causa. Em Gênesis 4, vemos dois tipos de exemplo. Abel foi um excelente exemplo de fé no Evangelho, praticando-o e vivendo para ele. Caim, o primogênito da segunda geração humana, foi um exemplo da continuidade da queda e do afastamento do caminho da salvação de Deus. Com Adão e Eva, houve dois assuntos principais: a queda que eles causaram e o evangelho que eles receberam e pregaram. Adão e Eva foram salvos e transmitiram a palavra da salvação à geração seguinte. Nós também precisamos compartilhar essas coisas com os nossos próprios filhos, contando-lhes a triste história da queda do homem e proclamando-lhes as boas novas da salvação de Deus. Caim não seguiu o caminho da salvação de Deus, mas Deus deu continuidade à queda. A sua vida foi uma continuidade e um avanço da queda do homem. Por isso podemos dizer que com Caim a humanidade experimentou uma segunda queda. Os seus pais causaram a primeira queda. Ele a continuou e deu origem à segunda. Quero falar aqui uma palavra de alerta. Nunca continue a queda. Precisamos separar-nos da queda e dizer-lhe: queda, recuso-me a cooperar com você. Fique longe de mim. Não permitirei que você continue. Correrei para a salvação de Deus. Caim perpetuou a queda do homem, mas Abel perseguiu o caminho da salvação de Deus. Hoje, a mesma escolha está diante de nós. Você quer permanecer na queda e continuá-la? Ou irá a Deus para a salvação? Não deveríamos ser tão nécios a ponto de darmos continuidade à queda. Todavia, Caim foi tolo, permanecendo na queda e, na verdade, favorecendo o seu desenvolvimento. A conquista do diabo. Precisamos compreender a causa da segunda queda do homem. Um motivo para Caim ter dado continuidade à queda foi que o diabo conquistou-o interiormente. Aparentemente foi Caim quem rejeitou as boas novas de Deus, mas na verdade foi Satanás quem o afastou do caminho da salvação de Deus. Satanás sabia que se Caim recebesse as boas novas, ele não teria meios de conquistá-lo. Por isso, sutilmente, induziu Caim a adorar a sua própria maneira de adorar a Deus. Adotar a sua própria maneira de adorar a Deus. Desse modo, ele manteve Caim nas mãos
e até mesmo levou-o a cair ainda mais. Assim, a segunda queda do homem foi instigada pelo sutil que conquistou Caim e agiu nele. A presunção do homem ao abandonar o caminho da salvação de Deus. No tempo de Jesus, Gênesis 4, o diabo já se havia injetado no homem e Deus havia mostrado ao homem o seu caminho de salvação. Porém, Caim foi presunçoso, visto que abandonou o caminho da salvação de Deus. Isso significa que ele seguiu o diabo e colocou de lado a vontade de Deus. Essa foi uma outra causa da segunda queda. Caim não se importava com a palavra de Deus, com o seu evangelho, e não deu ouvidos à pregação de seus pais. Uma vez mais digo, creio categoricamente que seus pais lhe pregaram o evangelho e ao seu irmão, falando-lhes acerca da necessidade de eles serem cobertos pelas peles de carneiros sacrificados. Creio que isso revela o desejo de Abel ser alguém que alimentava ovelhas. Todavia, Caim não tinha nenhuma consideração para com isso, abandonando presunçosamente o caminho de Deus e inventando o seu próprio. O processo. A presunção do homem em oferecer o fruto da terra a Deus. Caim era presunçoso e serviu a Deus de acordo com seu próprio conceito. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. Caim serviu a Deus conforme sua opinião. Ele inventou uma religião de conceito humano. Não há nenhuma palavra em Gênesis 3 acerca de ofertar o fruto da terra a Deus. Deus se importava com um sacrifício no qual o sangue é derramado para ir ao encontro da exigência da sua justiça. E ele só dá importância às peles dos cordeiros sacrificados, que podem cobrir as pessoas caídas, nuas. Quando Adão e Eva descobriram que estavam nus, cobriram-se com vestimentas de folhas de figueira, mas Deus não teve nenhuma consideração para com aquele tipo de cobertura. Deus matou alguns cordeiros como ofertas pelo pecado e das peles daqueles cordeiros fez vestimentas para cobrir o homem e a mulher. Vimos que Adão e Eva devem ter falado a Caim e Abel sobre isso e que Abel recebeu as suas palavras e as seguiu. Entretanto, Caim considerava-se mais esperto e não fez caso da preocupação de Deus, recusando-se a aceitar o seu caminho. Ele não obedeceu ao evangelho de Deus, mas inventou o seu próprio caminho, uma religião de acordo com o seu próprio conceito. Quem lhe disse para ofertar do fruto da terra? Ele disse a si mesmo, sendo motivado pelo sútil. Esta prática teve origem na sua própria mente. Ao longo dos séculos e das gerações, tem havido incontáveis seguidores de Caim, pessoas que em todo lugar e em todas as épocas inventaram suas próprias religiões. Eles não ensinaram as pessoas a pecar, mas a servirem a Deus e adorá-lo. Na sua presunção, essas pessoas pensam que estão servindo a Deus. Elas dizem que há de errado em servir a Deus desse modo? Não estamos jogando, roubando ou matando. Estamos servindo a Deus. Todavia eu lhes diria, vocês servem a Deus de acordo com o seu próprio conceito definitivamente. Vocês não servem a Deus, servem a vocês mesmos, servem a seus próprios conceitos e não se importam com a satisfação de Deus. Deus não é o Deus de vocês. O seu conceito, sua mentalidade e o seu Deus. Se ler Gênesis 4 rapidamente, você poderá ter o mesmo problema que tive quando jovem ao ler este trecho da palavra. Amém.